Caras e caros cursistas, com essa quarta semana de atividade, finalizamos o primeiro módulo do curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Nesta semana apresentarei um breve panorama da literatura infantil contemporânea e suas linhas e tendências no Brasil. Meu nome é Samira Ramos, sou professora no IFMG Campus Bambuí e estarei ministrando este curso de formação continuada para vocês, ofertado pelo CELIM, nosso Centro de Línguas. Um dia, um homem estava voltando para casa depois de um dia difícil e pouco lucrativo de trabalho, quando de repente encontrou uma lâmpada. Ele vinha tão cansado e descrente que pensou em chutá-la para fora do caminho. Mas uma pequena luz de esperança brilhou em seus lábios e ele resolveu esfregá-la. Quanto menos esperou, saiu de dentro dela um gênio. Imagine o espanto do rapaz. O gênio foi logo dizendo que podia fazer um e apenas um pedido. E o homem, muito contente na mesma hora, pensou em pedir muitas riquezas. Mas em seguida lembrou de sua esposa, que queria muito ter um filho, um filhinho para embalar, e nunca havia engravidado. Pensou: se ela sabe que eu tinha um pedido e não pedi um filho, nunca mais vai me perdoar. Assim as palavras estavam quase saindo da sua boca quando lembrou da sua mãe, que estava ficando cega por uma doença raríssima. Pensou: se mamãe sabe que eu tive direito a um pedido e não pedi que ela ficasse boa, nunca vai me perdoar. Pensou, o que você faria? Até que em um só fôlego ele pediu: quero que minha mãe veja meus filhos comendo em pratos de ouro. Panorama da literatura contemporânea infantil. A literatura infantil contemporânea tem inovado principalmente nas materialidades dos livros. Aguçar a percepção da criança através de livros interativos, sejam digitais ou analógicos, são livros brinquedos, livros pop-up, livro-imagem, livro-jogo, um sem números de obras que investem na experiência do leitor com um objeto. Um exemplo de livro interativo é o Livro com Buraco, do Hervé Tully, como vocês podem ver aqui. Nele, a criança é convidada a interagir com um buraco no meio do livro, recriando e ressignificando este espaço. É importante lembrar que alguns desses livros, apesar de interativos, deixam pouco espaço para a criação e o dialogismo com a criança, controlando as ações do leitor tanto quanto os livros mais conservadores. Assim, é fundamental que ao escolher uma obra mais interativa, você observe se a percepção da criança é realmente convidada a explorar as textualidades possíveis ou não apenas manipulada a chegar em um resultado esperado. No entanto, esses livros ainda são caros e alguns propõem experiências que não são coletivas, como lamber o livro. Talvez, por isso, sejam em sua maioria traduções, enquanto a literatura infantil nacional está muito vinculada à compra pelos órgãos governamentais. Como levar essa materialidade do livro para o ambiente escolar? Nós veremos no próximo módulo. Linhas e tendências da literatura infantil. Para além da materialidade dos livros, há também linhas e tendências diversas que permanecem e nascem na literatura infantil contemporânea. Desde recontos de obras clássicas a livros que inovam pela ilustração apurada, pela linguagem, pela hibridação de linguagens. O livro Pode Pegar, de Janaína Tokitaka, é um excelente exemplo de livro que convida o leitor a ler as belíssimas ilustrações, complementadas pelo texto verbal, enquanto vai compreendendo o jogo que se desenrola entre as personagens. Tendência: relações étnico-raciais, valorização da identidade. Uma das tendências da literatura contemporânea brasileira deriva da luta por representatividade dos movimentos negros e ganha fôlego na produção atual com a compra de livros pelo governo, que responda às necessidades de cumprir a Lei 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, alterada posteriormente pela Lei 11.645. Assim como no primeiro boom, artistas de diversas áreas passaram a apresentar sua contribuição com a literatura infantil, como Lázaro Ramos, com o Caderno de Rimas do João, e Emicida, com Amoras, e mais atualmente, E Foi Assim que Eu e a Escuridão ficamos amigas. A valorização da cultura e principalmente da identidade negra pauta-se também na valorização da estética, e para isso busca o cabelo como um símbolo importante, como acontece em O Mundo Black Power de Taió, de Kilson Oliveira, e pode ser visto em diversas obras, e não somente no cenário nacional. Exemplo disso é a obra Meu Crespo é de Rainha, de Bell Hooks. Linha Conto Maravilhoso Revisitado. Outra linha que nunca perde o fôlego na literatura infantil é a do conto maravilhoso. No entanto, este passa a ser continuamente recontado e recriado a partir de valores contemporâneos, com mudanças profundas no estilo e mesmo um retorno ao clima pré-moderno dos contos de fadas, com narrativas mais duras, envoltas no medo e na violência. A Bela e a Adormecida, de Neil Gaiman, é um exemplo desse tipo de reconto. Observem o cuidado da materialidade dessa publicação, da Rocco. Olha a estética das ilustrações. Enfim, são tempos em que a literatura infantil reúne os três desejos: formação pedagógica, linguagens apuradas e materialidades que extrapolam as fronteiras do que conhecemos como livro. E aqui termina a nossa aula, encerrando o módulo 1. Espero que tenham gostado e que estejam com vontade de renovar a sua biblioteca. Não deixem de ler a apostila e fazer a atividade da semana, ok? Uma ótima semana para todos vocês.